Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de julho, e o tema do estudo de hoje é Evangelho segundo Jesus. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos, capítulo 1, nos versos 14 e 15. Aqui, o evangelista Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreveu o seguinte: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nesse texto que nós lemos, Marcos resumiu a mensagem de forma simples e direta que Jesus Cristo apresentou. Essa mensagem é dividida em 3 partes, 3 categorias. Primeira, profecia de tempo. Segundo, promessa da aliança. E terceiro, chamado ao discipulado. Com relação à profecia de tempo, o conteúdo dessa mensagem que Jesus disse é: o tempo está cumprido. Em relação à promessa da aliança, o conteúdo dessa mensagem é: o reino de Deus está próximo. E em relação ao chamado ao discipulado, Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa frase de Cristo, o tempo está cumprido, é relacionada ao cumprimento de uma profecia que está escrita no livro de Daniel, no capítulo 9, do verso 24 a 27. A profecia de tempo a qual Jesus se refere é a profecia das 70 semanas contidas nesse texto que eu disse, Daniel 9, do verso 24 a 27. Parte dessa profecia se cumpriu no batismo de Jesus, do qual ele foi ungido com o Espírito Santo e começou o seu ministério, conforme Atos capítulo 10, verso 38. Como estudamos na lição passada, que falava sobre o grande conflito, é importante lembrar que em profecia, um dia representa um ano, o que é claramente ensinado em Números, capítulo 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Conforme o livro de Daniel, essa profecia das 70 semanas fazem parte de uma profecia de tempo ainda maior, que são as 2.300 tardes e manhãs, que aparecem em Daniel, capítulo 8, versículo 14, ou 2.300 dias, que representam, na verdade, como vimos agora, 2.300 anos. Lá em Daniel, no capítulo 9, verso 25, é dito claramente que essa profecia começaria quando a ordem para a restauração de Jerusalém fosse decretada. E isso aconteceu sob o reinado do rei Artaxerxes no ano 457 a.C. Segundo a profecia de Daniel, no capítulo 9, verso 25, dentro dessas 70 semanas, lá diz que o período de 69 semanas proféticas se estenderia até o ungido. Partindo desse início, 457 a.C., essas 69 semanas preditas em Daniel terminaram exatamente no ano 27 depois de Cristo. E o que você vai ouvir aqui não é coincidência. Sabe o que aconteceu nesse ano 27? Jesus Cristo foi batizado. Lembra quando sobre ele repousou o Espírito Santo em forma de pomba? Ali, Cristo foi ungido. E o detalhe da profecia diz exatamente isso. A partir da ordem para restaurar Jerusalém, 69 semanas depois, o Messias seria ungido. E isso se concluiu exatamente no ano 27, quando Jesus Cristo foi batizado. A profecia fala que o ungido seria morto. E 3 anos e meio depois do batismo de Cristo, Jesus foi crucificado. E a profecia diz que depois das 69 semanas, restaria só mais uma semana, que completaria as 70 semanas iniciais. E lá na profecia diz que na metade da semana, esse ungido, o Messias, Cristo, morreria. E foi exatamente o que aconteceu. E no restante da semana, mais 3 anos e meio depois, Estevão foi apedrejado. E concluindo, a profecia das 70 semanas, lá em Daniel, é muito específica. As primeiras palavras de Daniel 9:24 dizem: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua santa cidade. Estevão foi a última chance de Israel de reconhecer de fato, como nação eleita,
o Messias, mas eles falharam nisso. E o Evangelho foi passado para os gentios. Você percebe como cada profecia bíblica, especialmente essas que Deus estipulou tempos determinados, se cumpriram com precisão? Na verdade, isso só valida o poder que a Bíblia tem para nós. Tudo o que ela predisse se cumpriu, e tudo o que ela predisse também se cumprirá. Por isso, dê valor à Bíblia, estude a Bíblia e viva tudo o que ela te ensinar. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Naum, capítulo 3. Que o Espírito Santo te abençoe muito e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.